A pauta antirracista ganhou ainda mais visibilidade e urgência com dois fatos ocorridos nos últimos tempos. O assassinato de George Floyd nos Estados Unidos e o do menino João Pedro aqui no Brasil. Isso chamou a atenção não só das mídias, mas também das pessoas brancas para uma questão importante: o racismo estrutural. Isso provocou discussões sobre o tema. Qual o papel de todas as cores na pauta do racismo estrutural? E o que de fato é racismo estrutural? Como combatê-lo? As mídias de massa, elas podem ser aliadas nessa luta ou não? Qual que é a contribuição das redes sociais? Eu sou Vini Gran e você já me conhece. Pode chamar de Vinícius de Paula também se você quiser, tá bom? E eu sou Joyce Cosmo, atriz e cantora, e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Caixa Preta. Caixa Preta. O nosso convidado de hoje também é muito especial. Eu já de antemão quero deixar bem claro para vocês que estão aí assistindo a gente que eu sou super fã. Então, recebam com muito carinho ninguém mais, ninguém menos do que AD Júnior. Olha aí. AD Júnior é consultor de diversidade racial, comunicador e VP de marketing da Trace Brasil, um dos primeiros canais da TV a cabo a trazer conteúdo afro-urbano para a sua grade de programas. Palestrante mineiro e árduo defensor das pautas raciais, AD Júnior é o nosso convidado de hoje. AD Júnior, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Eu que estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite, a vocês dois, a toda a produção, de verdade, estou muito feliz. É um prazer e eu já vou começar perguntando, vou direto ao ponto, AD. Racismo estrutural, essa expressão que todo mundo está usando hoje, que virou até moda falar sobre isso. Eu queria saber de você como que isso está atuando na vida de cada brasileiro, de cada brasileira, como é que é? Racismo estrutural tem muito a ver com a realidade de um país que não permitiu a ascensão de pessoas negras propositalmente desde antes do final da escravidão e no pós-escravidão se acentuou. Isso foi se acentuando e entrou no judiciário, entrou na economia, entrou no financeiro, entrou em todas as áreas da nossa sociedade, né? Na área da educação. Então, na saúde, a gente vai falar sobre questões que são ligadas ao nascimento de pessoas negras através de técnicas que a gente vai chamar de violência obstétrica, por exemplo. Uau. Então a gente vai ter o racismo, ele permeia a vida do brasileiro negro em todo lugar e é muito importante entender isso. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está solidificando uma fala e trazendo ali dados que comprovam a realidade da opressão sofrida por pessoas negras no Brasil. AD, quando aconteceu o caso do George Floyd nos Estados Unidos e veio à tona o movimento Black Lives Matter e ocorreu de que as pessoas brancas fizeram um cordão de isolamento ao redor das pessoas negras para impedir a violência policial. E é de fato importante ter pessoas negras, pessoas brancas participando ativamente da luta antirracista. E qual é o lugar das pessoas brancas nessa luta? Muito obrigado pela sua pergunta. É uma pergunta que, primeiro, isso aconteceu em alguns pontos, não aconteceu em todos os lugares, que pessoas brancas se colocaram na frente com um cordão de isolamento para que os policiais não fossem agressivos em relação aos manifestantes. E isso mostra o quão privilegiados são as pessoas só por serem brancas e os policiais não saírem batendo assim à torta direita. Então isso não aconteceu sempre, mas aconteceu em alguns momentos e isso chamou bastante atenção, porque foi a primeira vez que a gente consegue comprovar que pessoas brancas de fato podem usar o seu privilégio para poder serem impedidas de sofrer violência policial. Então é algo que aconteceu, que é muito importante a gente ver, mas que comprova algo que a estrutura racial já nos aponta durante algum tempo. É importante termos pessoas brancas na luta antirracista, sim, primeiramente porque o problema do racismo é um problema deles, né? Quem criou o problema do racismo é eles, eu não tenho nada a ver com isso. Então, eles que são brancos, que se entendam agora, porque toda a estrutura criada pelos avós, bisavós e tataravós deles, é muito importante falar isso, e eu falar direto para essa câmera, precisa começar a reler as suas próprias histórias e as suas próprias narrativas, muitas vezes não
não correta sobre como é que vocês vieram parar no Brasil, como é que vocês conseguiram chegar no lugar de privilégio. Então, o racismo é um problema que vai ter que ser enfrentado primeiramente naqueles que criaram a narrativa que oprimiu outros povos, né? Então, é importante que eles comecem a se posicionar na pauta, porque o mundo tá aí, avançando, e a gente precisa muito que eles se alinhem, porque historicamente a gente sabe onde termina. E daqui a 50 anos eu queria saber de qual lado eles ficaram, né? Vai falar o que pro seu neto? É exatamente, esse é um ponto muito crucial. E ainda sobre isso, sobre a comunicação, você deu uma entrevista pro Meio Mensagem, que é uma revista voltada pro pessoal da publicidade, Isso. enfim. E nessa entrevista você fala da importância das marcas se posicionarem, falarem e assumirem essa posição de destaque também. Eu tenho duas perguntas para você. Bom, a primeira é a que direcionaram aqui. Eu queria que você comentasse sobre isso, sobre essa declaração que você deu nessa entrevista. E eu queria entender e saber de você. Você acha que tem muita gente que só faz porque agora tá na moda falar sobre racismo? Tá na moda você ter um preto na capa de uma revista? E até que ponto isso realmente é válido? Eu acho que existe a pauta que está em voga no momento, que é falar sobre o racismo e o antirracismo. Quem tá na moda falar, sim, porque é o momento, mas só vai estar participando dessa conversa aqueles que de fato querem se engajar nisso, tá? Porque tem muitas pessoas que podem continuar omissas. Então eu vejo muita genuinidade de empresas e de pessoas que têm o ouvido espontâneo para começar a ouvir o que a gente está contando, para poder falar assim, poxa, quero começar a entender essa pauta. E é muito importante a gente entender, porque às vezes a gente fica só jogando essas pessoas no... porque agora tá querendo falar. Antes agora do que nunca. Melhor, né? Então é melhor que eles estejam falando agora. E um outro ponto que é muito importante, que eu acredito que pode ser parte da nossa narrativa, é que a gente está falando sobre racismo o tempo todo, a gente está tentando falar, e a gente tem o objetivo de que as pessoas comecem a ouvir e comecem a mudar de opinião e trazer uma proposta para mudar a sociedade. Então, eu fico muito feliz que as empresas estejam agora tomando consciência e estejam falando. Então, assim, tá na moda? Tá. Mas pode ter certeza que os racistas continuam não falando sobre isso. As pessoas que não estão nem aí continuam ignorando a pauta. Então, é importante entender o lugar das pessoas e das empresas que estão tentando acertar. Isso aconteceu nos Estados Unidos na década de 70 com muitas marcas que começaram a direcionar suas propagandas para os afro-americanos, né? Então, porque perceberam o poder de compra, né? Exatamente, perceberam o poder de compra, perceberam a importância da representatividade, da diversidade, até mesmo nas suas caixinhas dos seus produtos, ali na propaganda, né, diretamente falando assim. Então eu acho que é importante nas peças publicitárias. Então eu acho que é um momento muito importante para a gente também reconhecer que há um segmento que está ouvindo e que está se propondo a participar dessa mudança que a gente tanto pediu, que a gente tanto falou. Então eu acho que é isso. É curioso a gente... É que é muito difícil a gente não comparar o que acontece lá com o que acontece aqui. E uma outra pergunta, simples e rápida. Por que você acha que demorou tanto para acontecer aqui, para essas coisas começarem a acontecer aqui, para essas marcas começarem Você fala lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos aqui. Aqui, então, eu acho que é importante a gente lembrar uma coisa, que é o seguinte, o Brasil e os Estados Unidos são dois países que tiveram um modelo desenhado nas colônias que projetaram a nossa escravidão perpétua, né? Então, é importante lembrar isso. Então, a gente está contando de dois lugares, os Estados Unidos, que escravizaram cerca de 500 mil pessoas, e o Brasil com quase 5 milhões. Daí pra frente a gente vai ter uma discussão de como a branquitude também vai lidar com isso lá fora e como essas pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, como lá nos Estados Unidos você vai ter um grande segmento, principalmente dentro daquelas das igrejas evangélicas, das associações negras que podiam existir, das universidades americanas voltadas para as pessoas negras, né, que a gente chama de HBCUs. Então, os Estados Unidos no pós-escravidão, ele vai começar a lidar de uma forma completamente diferente do que o Brasil, ao mesmo tempo que estão vivendo opressões, tá? A gente não tá falando que lá era muito melhor, ou que... Não. Então, o que vai acontecer? No Brasil, a gente vai ter uma conversa muito tardia, porque os brasileiros criaram uma ideia de que esse país era uma democracia racial
E que por isso a gente não tinha um problema a ser discutido. Então, se eu digo pra você que eu não tenho um problema pra discutir, eu vou discutir o quê, né? Exatamente. E no final das contas, essas pessoas brancas suprimiam as vozes, elas diziam que não estava acontecendo, não era aquilo que estava acontecendo, não é nada disso. Violentos são os americanos que matam, mas aí eu acho que é muito interessante a gente lembrar que dentro das narrativas racistas dos americanos lá do sul dos Estados Unidos, principalmente, que a gente vê aí Ku Klux Klan e várias outras organizações racistas, era muito mais fácil você identificar quem era o racista, né? No Brasil já era mais difícil. Então, apesar de a gente entender quem era o racista, como o racista se comportava, a gente tinha muito menos lugar de fala para poder contar, porque o lugar de fala acontece dentro de plataformas. Eu tô aqui dentro de uma plataforma falando, e aqui só tô aqui porque algumas pessoas resolveram falar assim, vou ouvir o que esse cara tá falando, né? E o Brasil sempre suprimiu esse lugar. Não vamos falar sobre isso. Não quero falar. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu respondi a sua pergunta, sim, talvez, sim. Que é por que que nos Estados Unidos a gente demorou tantos anos. Aqui, 60 anos depois. Nos Estados Unidos, 60 anos atrás, os negros já estavam fazendo as suas lutas. Mas é importante dizer que lá atrás, negros afro-brasileiros também estavam fazendo isso. Não podemos esquecer as vozes que tanto lutaram pela nossa liberdade de expressar a realidade de opressão que nós vivíamos nesse país durante tanto tempo. Então, nós tivemos a Frente Negra Brasileira, nós tivemos pessoas como Beatriz Nascimento, nós tivemos Milton Santos, nós tivemos milhares de pessoas. A Maria Carolina de Jesus, nos livros dela, ela tá falando sobre uma opressão que vai ao racismo também. Então, é importante lembrar que outras vozes também estavam falando antes de nós, mas essas vozes, elas foram muitas vezes ignoradas, silenciadas, né, de repente. Não deram o palco, a importância devida. Então, acho que é muito importante falar isso. Quem veio antes de nós e quem continua. Sueli Carneiro, Carlos Alberto Medeiros. E quem vem, né? E quem vem, os jovens. O Vini trouxe as questões das marcas e a representatividade real com a cara do Brasil. As redes sociais e as grandes mídias, as mídias de massa, que são a TV e as rádios, a partir disso elas começaram a ter pautas sobre racismo e diversidade, a diversidade racial. E muitas pessoas brancas, nós vimos muitos influenciadores brancos dando suas contas para que as pessoas fossem lá e tivessem um debate sobre pauta racial. E a minha pergunta qual é o papel da comunicação na pauta social, na pauta racial, na verdade? Isso. Muito boa a sua pergunta. Eu acho que é importante a gente lembrar que esse movimento todo começou quando a Djamila Ribeiro começou com o Paulo Gustavo ali, ele emprestou a conta dela. E esse movimento, eu tenho falado disso há muito tempo. Eu falava muito que os youtubers brancos, eles se indicavam, se falavam. E aí a gente viu esse movimento acontecer nas redes sociais. E é muito importante que a gente entenda as redes sociais como uma ferramenta de posicionamento. Então, como a gente falou das marcas, né, que foi muito interessante que as marcas começaram a ter esse olhar, que a mídia começou, e isso só aconteceu porque, principalmente, nós tivemos um grupo de jovens negros que entraram nas universidades há quase 2 décadas. E aí a gente começou a trazer outro olhar sobre a sociedade brasileira, sobre a dinâmica das relações. Então isso foi se aprimorando através do momento que fomos trazendo cada vez mais pessoas negras em todos os lugares. Então a gente começou a ter mais negro jornalista, a gente começou a ter mais negro médico, a gente começou a ter mais negro na publicidade. Então isso foi aumentando aí o escopo de pessoas ecoando a voz que estava falando sobre o combate ao racismo nesse país. Então, a comunicação foi o lugar onde a gente escoou todo esse pensamento que já existia, que já estava sendo criado. Falar sobre racismo estrutural, falar sobre as opressões estéticas, falar sobre tudo aquilo que permeia o racismo nessa sociedade. E aí esse boom nas redes sociais deu a oportunidade para que várias pessoas pudessem contar suas próprias narrativas na primeira pessoa. E sempre fazendo apontamentos para um lugar onde que nós, no coletivo,
pudéssemos avançar. E a gente conseguiu avançar bastante. 2020 foi esse ano. E, Ade, eu acho que isso é muito curioso, porque nas suas palestras você fala sobre apontamentos para o futuro, né? O meu objetivo é falar sobre isso. E isso é uma forma... o que você quer dizer quando você fala isso? De apontamentos para o futuro? Eu estou dizendo o seguinte, eu não estou somente falando do racismo, mas eu também estou propondo alternativas para que nós possamos avançar juntos. Ou seja, a sociedade ser menos racista. Nada racista. Nada eu racista. quero que a sociedade seja nada racista. Eu quero que a sociedade seja nada racista e eu queria que a sociedade pudesse entender que nós não estamos aqui gritando aos quatro cantos para ficar reclamando, né, o que algum segmento da sociedade ia chamar de mimimi e vitimismo. Total. E eu tenho muita dificuldade de entender mimimi, que são duas letras repetidas 3 vezes, como se fosse o resumo da minha história. Qualquer coisa que uma mulher ou que um homem negro estiver falando na sociedade como a nossa, que nos oprimiu durante tanto tempo, que escravizou durante tempo, é tudo de menos mimimi. E aí quando a pessoa diz que assim, esses caras são vitimistas, essas mulheres são vitimistas, sim, nós somos vítimas da maior tragédia que aconteceu no mercado de pessoas afro, né, do Atlântico Sul. No Atlântico Sul, do Atlântico Norte, bom, enfim, a escravidão aconteceu para tudo quanto é lado. Então, eu acho que é importante a gente contar que, apesar de eu descender de pessoas escravizadas num continente que desejou pra gente a morte e o nada, ou brincar com a gente no carnaval e fazer piada do corpo da minha avó e dizer o teu cabelo não nega mulata, não é verdade? Eu não tenho ódio, não tenho raiva e minha pauta se coloca no lugar de projeção para um mundo melhor. Eu estou propondo que nós sentemos, pensemos e façamos uma nova estrutura para uma sociedade e cada vez mais para frente. E isso a gente vai precisar fazer em conjunto, né? Então é esse o propósito. Eu falo sobre racismo estrutural, eu contextualizo, mas eu faço propostas para um mundo cada vez mais equânime. Isso é sensacional. E você falando isso cativa a gente, né? Porque tem dias que a gente acorda assim, a gente olha para o que está acontecendo no mundo e a gente acaba desacreditando, né? E eu acho que isso não deve ser fácil para quem está na linha de frente, que é o seu caso. Então, tem certas situações em alguns dias que a gente meio que desacredita, fala, meu Deus. Só que aí surgem pessoas como você, surgem pessoas como Eliane Dias, que nos inspiram, que nos motivam e que faz com que a gente queira continuar lutando e estando junto com vocês de mão dada. Então, assim, eu queria agradecer demais você por ter vindo, muito mesmo, você é muito querido. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está em casa assistindo a gente, no trabalho, no celular, no ônibus, onde quer que seja. Para você que está assistindo pela primeira vez, meu nome é Ade Júnior, tá? Eu falo sobre questões voltadas ao racismo estrutural na nossa sociedade, mas longe de ser uma pessoa que está falando sobre vitimismo ou mimimi, eu sou uma pessoa que tem uma proposta e eu não tô pedindo o seu voto. Eu só tô pedindo sua confiança em relação a pessoas que se prepararam a vida inteira para fazer apontamentos para uma sociedade mais equânime. Portanto, 2020 foi um ano muito importante para a gente entender que o racismo existe, que é uma discussão que acontece no mundo inteiro. Você pode não ser uma pessoa negra, mas você pode ser um descendente de judeu que pode sofrer um antissemitismo, ou um descendente de armenos que sofreram o genocídio com os turcos no século passado. Entende? Em algum lugar existe opressão, e nesse momento a gente está discutindo a opressão de pessoas negras num continente que foi projetado para que nós trabalhássemos como escravizados. Estamos no século XXI, fazendo novos direcionamentos para uma sociedade cada vez mais plural. E para isso, a gente vai ter que discutir os nossos problemas. Nesse momento, a gente está discutindo o racismo estrutural. E eu queria te chamar para participar propositivamente dessa discussão. Para isso, você vai precisar sentar, ouvir vozes negras, curtir novas ideias e começar a entender que você também pode projetar um mundo cada vez mais equânime e cada vez mais diverso. Então fica o convite e até lá. Muito obrigado pelo convite aqui. A gente que agradece, eu tô até aqui, ó. Joyce. Muito obrigada pelo carinho.
por ter vindo aqui, nos passado todo esse conhecimento. A gente tá muito feliz de ter te recebido aqui, tá bom? E agora a gente tem uma manifestação cultural idealizada pela galera da Colors Brasil. Vamos assistir. É isso aí. Vamos lá. Muito obrigado você que está aqui com a gente. Foi um prazer demais e até a próxima, hein? E aí, irmão? Vê se respeita. Respeita minha pele, meu cabelo, minha pele preta. Não abaixe, não. Se vier, tem treta. Então, mais uma vez, vê se tu respeita. Já foi-se o tempo que eu abaixava minha cabeça e não tinha opinião. Porque quando o branco falava, só ele tinha razão. Mas as coisas estão mudando. E graças à nossa voz e à nossa revolução preta, agora estão nos escutando. Porém, o racismo ainda acontece. E para muita gente o fato é normal, porque de fato o racismo é algo estrutural. Muita gente sofreu, muita gente morreu para que você e eu chegássemos até aqui. Mas a gente não vai parar. Já dizia minha avó, se eu entrei no ringue, então mereço lutar. Não paro não. A caixa é preta, mas com muita informação.